Será que a postura corporal e a ergonomia podem sim interferir em um corte de cabelo? Esse será o nosso assunto, um assunto riquíssimo, com muito material de apoio, uma parte didática hoje incrível. Preparei um visual bacana para a gente poder entender melhor os movimentos. Se tu está estranhando, que pontos são esses, Paulo? Vamos utilizar esses pontos vermelhos para exemplificar erros comuns que acontecem durante a execução de um corte em camadas. Não perde, vem comigo até o final, que é a nossa noite da nossa live. Corte sem medo, seja uma referência em cortes de cabelo, vai estar incrível. Hoje, o nosso assunto, como vocês viram, será que a postura corporal e a ergonomia, controle de materiais, podem influenciar em um corte de cabelo? Vou mostrar para vocês de uma forma muito criativa, visual, os cuidados e o alerta que eu faço para que vocês consigam, para que tu que está me assistindo consiga resultados impecáveis. Mas presta atenção no detalhe. Geralmente, nós tropeçamos nas pedras pequenas. São pequenos detalhes, às vezes na forma de segurar um pente, às vezes na forma de nos posicionarmos ao redor da cliente, que muda bastante o resultado. Vamos fazer uma conscientização, uma análise do nosso corpo durante o movimento de corte em camadas. Vocês sabem que estamos no nosso mês de maio de 2022 e temos uma sequência, onde o nosso assunto será corte em camadas. Passo a passo, esta é a aula 3. Então, para vocês, sejam bem-vindos à aula 3 do mês de maio, mês das camadas. Um mês onde eu vou destrinchar em vários vídeos detalhes riquíssimos para que a gente consiga realizar cortes em camadas com perfeição, precisão e principalmente calma e tranquilidade. O corte em camadas muitas vezes gera medo nas pessoas, principalmente desde a sua estrutura. Mas no decorrer dos nossos encontros, e por isso que a gente está na aula 3, e nós precisamos entender o início, o meio e o fim, como começamos a construção e vamos brindar a todos lá no final com um corte de cabelo ao vivo. Então, quem está comigo, sejam bem-vindos, todos vocês. Quem já está aqui comigo e dando boa noite. Dolo, minha amiga, sempre presente, prazer ter você aqui. Dolo não perde um capítulo dos nossos encontros. Numa segunda-feira fria aqui no Rio Grande do Sul, liguei o ar hoje para aquecer a minha sala, que eu estava com os dedos congelando. Mas vamos dar início. Podem observar, quem acha estranho que eu estou com alguns pontos vermelhos no meu corpo, hoje terá uma aula fantástica e muito criativa para que vocês possam observar a importância em entender os movimentos, aquilo que eu quero passar para vocês. Ser criativo, usar de ferramentas do meu quadro magnético e de muitas outras formas de explicar aquilo que às vezes é um pouco confuso de entender, mas de forma criativa e alertando vocês de uma forma até divertida, porque não? A gente pode observar aonde estão os nossos erros para poder corrigi-los e principalmente por que acertamos, para manter esses acertos numa próxima visita da nossa cliente, certo, pessoal? Vocês vão ter uma aula completa hoje sobre postura corporal, ergonomia e como isso pode impactar negativamente ou positivamente em um corte em camadas. Vou dar início já montando aqui o meu cenário. Mais uma vez agradeço quem está comigo aqui ao vivo para que a gente possa trocar informações. No final, fica comigo até o final, que depois que eu apresentar tudo, vamos responder algumas perguntas. Se tu tens alguma dúvida, já aguarda aí para o final para a gente poder bater um papo no final da minha apresentação de segunda-feira à noite hoje, tá? Aula 3 sobre camadas, postura corporal e ergonomia, começando. Vamos lá. Agora eu vou retirar essa cadeira. De licença, maravilha. Muito bem. Podem observar que eu estou com pontos. Vai chegar o exercício que eu vou utilizar o meu próprio corpo para demonstrar para vocês variações, ou seja, equívocos que acontecem. Aliás, eu criei um material tão bacana hoje para vocês que a aula vai estar super legal, super bacana mesmo.
confesso, tem exercícios de uma maneira diferente que vocês estão acostumados a me acompanhar. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, os pontos será nosso segundo exercício de alerta sobre postura durante um corte em camadas. Agora vamos para o primeiro. Aqui está a minha modelo. Lembrando, tu que está me assistindo, os pontos, vamos ignorá-lo, preparei porque ao vivo ficaria difícil eu colocar ele no lugar certo. E vamos perder tempo até deixar. Fiquei pronto já para o próximo exercício. Vamos nesse aqui. Vocês assistiram na aula 2 uma construção. E se nós voltarmos desde a aula 1, onde nós falamos dos princípios da camada, do que é o conceito básico dela, de uma das técnicas de camada, que é a camada que cresce, a camada que se alonga, do curto ao longo, em progressão, enfim, nomes diversos para técnicas de camadas côncavas. Do curto ao longo. Depois, na aula 2, nós mostramos um pouquinho da condução, um exercício de condução para que tu possa perceber a importância de se posicionar, conduzir o cabelo, segurar na hora certa, usar os dedos na hora certa para conseguir um resultado de equilíbrio. Hoje eu vou mostrar, utilizando as linhas, a importância, de uma forma mais criativa e visual, de como acontecem os equívocos usando uma linha de raciocínio que vai ser construída junto com vocês. A cada aula eu quero construir alguns detalhes para que lá no final dos nossos encontros, nesse mês de maio, faça sentido o corte ao vivo que faremos. Então é uma construção. Se tu perdeu a aula 1, ela já está aqui no meu Instagram postado. Essa semana, provavelmente amanhã, terá a aula 2 postada. E durante essa semana, esta aula, caso tu perder, também, mas fica comigo que daí a tua dúvida tu pode tirar no final. Tá bem bacana. Vamos acompanhar todos os capítulos para lá no final entender tudo e aprender um corte do início, meio e fim. Vamos lá. Olha só. Vamos imaginar nós que usaremos o centro da manequim para criarmos uma referência. Tá? Eu estou atrás da nossa modelo para que com o fundo preto vocês consigam observar os movimentos. Depois eu vou explicar como isso aconteceria num movimento mais natural. Então primeiro vamos entender o que eu quero passar para vocês, depois alerta sobre os movimentos na construção deste corte aqui na nossa modelo. Vamos observar a importância. Primeiro, vamos supor que criamos uma mecha guia central, bem ao centro, ok? Lá está ela. Está criada, foi construída ao centro. Vamos imaginar que este lado, em um corte por conversão até um ponto fixo, tal qual fizemos na aula 2, ele venha e encontre o centro. Encontremos a guia, o centro está correto e a cortamos. Observe. A mecha central como guia fixa e a condução de uma porção do cabelo até ela. Um lado, tínhamos um objetivo, criar um centro fixo e conduzir o cabelo até ele para que ele cresça para o lado contrário que foi penteado. Penteado para frente ou para cima, crescerá e se alongará para baixo. Aqui mostrando bem a técnica de camadas, onde o fio de cima é menor do que o fio de baixo, certo? Muito bem. Mas vamos imaginar que por algum equívoco de posicionamento, depois eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Eu, ao invés de posicionar a mecha guia central ao centro, como diz o nome, ao penteá-la, modifico o meu corpo, minha postura ao redor da cadeira, vou mostrar para vocês depois. E ao invés de mantê-la estável ao centro, eu a conduzo um pouco para o lado. Ela estava no nariz. E eu, sem perceber, a desloco na altura do olho. Com certeza, quando eu pentear, eu vou encontrar uma guia. Porque ali está ela.
Vamos imaginar que encontramos a guia fora do centro e que cortamos. Eu não vou questionar que isso também é camada. Afinal, o fio de cima continua mais curto do que o fio de baixo. Veja. Porém, o que vai mudar são os comprimentos de um lado e de outro. Esse lado viaja mais até o centro. Ops, aqui viajará mais até o centro. O outro lado não foi cortado ao centro. Ficaria mais curto. Posicionando a mecha guia em um lugar equivocado, eu realizei um corte. Esse lado ficará mais alongado e leve, e esse com uma textura um pouquinho mais ativada e talvez não tão fluido. E lá vou eu imaginar que é o lado que ela dorme. Isso é comum. Por que isso acontece muitas vezes? Primeiro eu vou dar um exemplo para vocês em relação ao corpo. Geralmente, quem chegou agora e está curioso sobre os pontos que estão colados aqui, daqui a pouquinho tem um exercício sobre os pontos. Olha lá. Quando eu estou conduzindo o cabelo e posiciono a minha mecha central, deixa eu até mudar o slide lá no fundo, que vai facilitar, criando um fundo mais escuro. Só um instantinho. Ali, pronto. Ótimo. Maravilha. Olha lá, agora sim. Quando eu estou com a minha mecha guia central bem posicionada, bem ao centro do nariz, geralmente eu estou, vou me afastar um pouquinho para que vocês vejam. Eu preciso estar totalmente do lado da cadeira. Porque é natural que se eu movimentar o meu pé e o meu quadril desta forma, eu penteio o cabelo para mim. Veja. Quando eu estou bem posicionado e defino, decido criar uma mecha guia ao centro, bem no nariz, eu preciso estar ao lado da cadeira. Desta forma, consigo manter o centro. Se eu, porventura, desloco o meu quadril e a minha perna, naturalmente, eu tenho a tendência a pentear o cabelo para mim, para mais próximo do peito, em uma posição de conforto, criando exatamente a falha que cometemos antes. Pequena, mas o suficiente para criar lados distintos em um corte em camadas. Tá? Então, sempre que eu me movimento ao redor de uma cadeira, eu preciso e posso sair a hora que for para dividir. Mas na hora de cortar, eu preciso voltar à minha posição, ter a certeza que estou no lugar certo, para daí sim conduzir a minha mecha guia ao centro. Porque no exercício desta noite, foi o meu desejo. Se eu quisesse deslocar ela, seria outro exercício e outro exemplo. Aqui só para que vocês percebam que o simples fato de eu movimentar o meu corpo faz com que eu penteie o centro em cima do olho, criando camadas diferentes. Em um lado, que veio ao centro, mais leve, mais fluida. E o outro, um pouco mais ativada, mas com um comprimento final um pouco mais curto do que o outro lado. Cuidem disso. Aliás, cuidem muito disso, muito disso. Ficou claro para vocês? Quando estou circulando, tenho que ter consciência. Porque é isso que acontece quando eu me desconcentro aqui no salão, quando eu acho que já está tudo certo na minha cabeça e que não preciso cuidar do meu corpo.
da minha postura. Quando eu acho que sei o suficiente para não prestar atenção no meu corpo e na minha postura, aí eu erro. Então, não precisa ser algo tão robótico quanto marco, passo para cá, mas tem que ter uma consciência do espaço quando estamos construindo camadas. Agora eu vou mostrar para vocês outro exercício e outro alerta sobre a postura. E ela tem muito a ver, para que a gente não tenha lados diferentes na camada, com o controle de materiais. Talvez vocês estejam me observando por um ângulo inverso. Imagina esta minha mão, uso a mão direita para corte. Talvez vocês estejam vendo a imagem, imagino eu, invertida devido à transmissão que faço aqui solitário no meu espaço e preciso inverter a imagem. Mas, sendo esta a minha mão de corte e segurando o pente de uma maneira, apenas eu vou dizer limitada, não variando os movimentos do pente, como se nós estivéssemos segurando algo que fôssemos cortar, é natural que a minha mão de corte posicione o pente por conforto físico deste lado da cabeça assim. Eu ficando atrás da cliente, vou mostrar depois. E é natural que eu ficando atrás da cliente e usando a mão de corte, eu segure este lado assim. Observe. Assim por conforto, assim também por conforto. Vou mostrar aqui, primeiro na minha boneca. Veja. É natural, quando estou atrás da cliente, que eu corte com a mão que segura a tesoura, vindo de baixo para cima. Por conforto. E me perca na minha projeção, o posicionamento dos dedos, que vai gerar uma mudança de técnica em um dos lados. Se eu permaneço atrás da cliente e tenho o vício de segurar o pente só do mesmo jeito, por conforto, é natural que eu faça isso. Observe. Técnicas distintas, ocasionadas apenas por uma falta de consciência corporal e de um controle de material que facilite a execução de uma linha, por exemplo, de corte, vamos supor, horizontal, sem precisar torcer o pulso desta forma. Veja a diferença de eu cortar assim e eu cortar assim. Assim e assim. Desta forma, a tendência é que eu relaxe o braço e daqui a pouco perca o controle da minha linha, criando movimento diferente na técnica de camadas. E não criando camadas, muitas vezes em um dos lados. Vou mostrar agora e vamos usar o nosso corpo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nossa modelo está chegando. Isso. Essa modelo está chegando. Vamos lá. Preparar o meu quadro. Lembrando que não é desta forma que se fazem todas as camadas e todos os cortes. Mas são alertas para que a gente observe a importância de manipular um pente da forma correta, de variar o movimento para manter conforto, de ajustar o posicionamento da tesoura para manter ergonomia e não ceder ao conforto físico, que é aquele que é o mais fácil de executar, criando lados diferentes. Vou mostrar para vocês. Vou pegar uma parte alta aqui da minha manequim e olha lá. Vamos imaginar que eu estou atrás da cliente criando uma técnica de camadas. Ou imaginando que estou criando, certo? A minha mão de corte está deste lado, a mão que segura a tesoura, certo? Por conforto físico, vou mostrar um jeito que eu não gosto tanto, mas que por conforto é como a gente cria ela aos polos, uma das metades.
O ideal seria isso. Nós vamos trabalhar explicando todo o contexto. Vamos lá. Primeiro, a projeção e o conforto. Olha lá. Vamos subir até os pontos. Estes pontos. Observe que o centro estará igual nas duas projeções que eu vou fazer. Mas presta atenção na variação e o que vai acontecer, às vezes, sem eu perceber. Vamos segurar o pente do jeito mais comum, como se eu estivesse cortando algo. Por conforto, é natural eu segurar desta forma. Vamos marcar os pontos. Olha lá. Ponto vermelho, ponto vermelho. Lá está. Se eu executo o corte desta forma, onde por conforto é muito fácil eu realizar isso, e aqui sim eu tenho uma técnica do curto ao longo, que quando repousa, cria alongamento, remoção de peso, leveza e movimento, camada. Mas vou lá com muito entusiasmo, divido, ainda estou atrás da cliente, vou elevar, segurando o pente da forma como se fosse cortar algo. Minha mão de corte desse lado é muito natural manter o pente inclinado. É muito natural. E às vezes sem perceber, achando que estou fazendo algo correto, olha os pontos lá. Tá vendo? Eu crio o fio de cima maior do que o fio de baixo em um dos lados. Tendo uma ótima intenção de realizar camadas, mas isso não é camada. Se eu tenho certeza que em projeção o fio de cima está maior do que o de baixo, em repouso, ele vai criar expansão. Olha só. Expansão. Isto seria a camada igual do outro lado. Alongamento, leveza, movimento, remoção de peso. Olha os pontos vermelhos lá. Mão de corte vindo de baixo para cima. Conforto físico. Cuidado com isso. Ao repousar, expansão. O que eu preciso ter? Consciência corporal. Variação da forma como seguro o pente. Controle dos materiais. E entendimento sobre o que eu estou fazendo dos dois lados iguais. Porque senão, sem perceber, acontece isso. Em um lado. Olha os pontos. Camada. Graduação. Cuidado. Muito cuidado. Veja como a variação do pente, posicionando ele no lugar correto. O trabalho correto das posições da tesoura te mantém, e a boa postura, tudo isso te mantém sob o controle da figura e da estrutura. Esse é o segredo. Um dos. Entenderam como? Só por conforto, veja. Eu crio lados totalmente diferentes. Isso podendo fazer aqui em cima. Ou um cabelo mais curto também. Aí sim, é o famoso lado que ela dorme. Porque se eu graduar um lado, mesmo que sutil, criarei esse tipo de movimento e um peso. Um cabelo que tem a necessidade de ser desfiado, talvez. Está errado na sua estrutura. E do outro lado, fio de cima, fio de baixo. Leve, suave. Desse lado, fio de cima, fio de baixo. Criando um ponto de expansão. Agora eu vou mostrar para vocês usando um quadro magnético de uma forma que eu nunca utilizei, essa é a primeira vez, para que vocês entendam de uma vez o cuidado que temos que ter e o que impacta isso no movimento e na figura do corte. Nesse exemplo, esse lado nós teríamos aqui no topo
uma linha de peso e depois camadas. No outro, todo ele camadas. E aí, o que acontece? Um lado vai lá e desfia, nossa agulha desfia. Estamos pecando, às vezes, na estrutura. Tá? Muito cuidado. Vou mostrar para vocês, de mais uma forma, o quanto que isso pode impactar no resultado. Deixa eu pegar uma quadro aqui. Olha só que bacana que está. Tcharam! Tcharam! Chama a amiga, chama o amigo, o colega cabeleireiro para não perder essa aula. Olha lá que legal. Foi preparado com carinho. Deixa eu arregaçar as minhas mangas aqui. Aqui está exemplificando de uma forma mais lúdica e criativa aquilo que eu fiz na boneca e criei aqui também usando o meu corpo. Posição de dedo em relação ao crânio. Como eu penteio o cabelo e como eu posiciono os meus dedos em relação ao crânio. Como eu penteio o cabelo e como eu posiciono os meus dedos em relação ao crânio. Vamos lá. Nós falamos que esse lado por conforto físico é muito fácil realizar este movimento. Depois, printem a tela e guardem esse momento. Porque estamos estreando mais uma forma criativa através do meu método de ensino de compartilhar informações. Isso aqui foi pensado para esta aula com carinho. Vamos lá. Aqui eu tenho uma posição de conforto. Marquei o corte, vou cortar. Ou seja, marquei o corte, olha lá. E o que eu vou fazer? Vou cortar. Olha lá. Para o outro lado, não me atento a isso. Vou pelo conforto físico, a minha mão desse lado é mais fácil, ficar inclinado. Eu ficando atrás da cliente é mais fácil me posicionar com o pente horizontal e não desta forma. Venho, penteio muito confiante, mas não presto atenção nos detalhes. Venho por conforto físico, penteio o cabelo e posiciono os meus dedos, talvez um pouquinho, não, bastante, diferente do outro lado. Posiciono e corto. Olha a diferença em um único movimento. Vou mostrar para vocês de novo aqui na boneca, para que isso fixe. Quando estamos atrás da boneca, na boneca da nossa modelo, eu preciso cuidar muito para entender o que eu estou fazendo de um lado para poder repetir. O meu objetivo são camadas, camadas do curto ao longo. Este lado fiz correto, do curto ao longo. O outro, por conforto físico, achei que estava fazendo correto. E veja, em relação ao crânio, crio outra técnica. Rapidinho vou mostrar na boneca só para reconectar isso e depois volto ao quadro e vamos baixar isso para ver realmente o que é um pequeno movimento. Uma falta de controle que poderia ser feita pela ergonomia do pente, transferindo o movimento desta forma para esta forma, me posicionaria os meus dedos perfeitamente horizontais, igual ao outro lado, e manteria a técnica com perfeição. Veja só a diferença de um lado e outro. Por causa disso aqui. Segura pelo conforto e não varia o movimento. Naturalmente deixa o pente desta forma, desse lado. Encontra a posição, olha lá, marcada pelos pontos vermelhos e corta. O outro lado vai bem motivado, achando que vai fazer a mesma coisa, mas não percebe que a mão de corte está engessada, segurando o pente desta forma. É natural que relaxe, mas é desconfortável fazer isso, então muitas vezes abaixamos o ângulo. Inclino meu dedo achando que estou fazendo uma coisa correta, só que na verdade não estou.
Paulo, poderia ser sutil? Sim, poderia ser muito sutil. Mas em alto nível, atletas de alta performance perdem uma prova por 1 segundo, por 1 milésimo, por 1 ponto, por 1 centímetro. Em alto nível, o detalhe fará a diferença. Guarda isso. Vamos voltar ao quadro. Vou aproximar de vocês. Legal. Olha só que bacana. Uma pequena movimentação equivocada, onde o meu objetivo nesta semana são camadas, mas não controlei o meu corpo e posicionei os meus dedos por uma falta de controle do pente e do todo e criei lados totalmente diferentes. Observem junto comigo, tá? Que o centro está igual. Comprimento, não saiu nada. Este fio já está mais longo do que este. Tecnicamente, a sensação é de alongamento dos dois lados. Olha lá. Tecnicamente, a sensação é de alongamento dos dois lados. Mas o equívoco começa agora. Em repouso, um lado, em repouso, o outro lado. Um lado, eu terei alongamento, leveza e movimento. Camadas. Do curto ao longo. Do outro lado, eu terei por algum momento aqui, vou até fazer uma seta melhor, uma pequena expansão. De um lado, camada. Onde está você? Aqui. Desculpe. Fio de cima, fio de baixo. Em repouso, fio de cima, fio de baixo, em repouso, alongamento, leveza, movimento, remoção de peso nesta parte alta da cabeça. Nesta parte alta da cabeça, me equivoquei, posicionei os dedos um pouco diferentes e deixei o fio de cima maior do que o fio de baixo. Esta pequena porção, ao repousar, vai criar aqui uma pequena expansão, coisa que não acontecerá do outro lado, que terá apenas movimento, alongamento, remoção de peso. E esta porção aqui, geralmente é trabalhada rasgando, desfiando. No final, tu soluciona, mas não sabe por que chegou ao problema. A tendência de repeti-lo é grande. Entendendo que a posição do dedo deveria ter sido esta, para aí sim, realizar os dois lados iguais. Fio de cima, fio de baixo. Fio de cima, fio de baixo. Camadas dos dois lados.
Vocês observaram como, nesse exemplo, eu quis alertar vocês das conduções ao centro, para que elas ficassem iguais dos dois lados, porque se esse fio viaja menos, ele vai ficar mais curto, com uma textura mais ativada, mais densa. Se esse vier ao centro, vai crescer mais leve e alongado. Eu tenho que ter constância. Lembrando, na técnica de camadas, onde o fio de cima é menor do que o fio de baixo, menor do que o fio de baixo. Quanto maior a distância, maior a leveza. Quanto menor a distância, camadas, mas com menos suavidade. Quanto maior a viagem, a distância entre A e B, um lado ficará mais leve e alongado. Aqui tenho camadas, mas mexerei mais no comprimento e terei um impacto um pouquinho diferente. Um pouco menos suave, mas ainda suave. Controlar o corpo. Controlar os materiais. Saber o que se está fazendo. Entender e dar nome aos bois. Que é uma forma... um ditado que temos aqui no Rio: dê nome aos bois, dê nome ao que tu estás fazendo, entenda o que está fazendo de um lado, vai ser capaz de repetir do outro. Daremos menos culpa para o lado que as pessoas dormem, menos culpa para a lua, afinal, posicionando o fio de cima maior que o de baixo, eu posso falar que cortei na lua cheia, talvez. Posicionando o fio de cima menor que o de baixo, posso remover peso e talvez falar cortei na minguante, por isso fiquei com a sensação de menos cabelo. A lua deixemos para ela e as forças da natureza e o seu impacto que ela tem na terra, nos seres vivos, o papel dela. Mas não vamos provocar, através da mecânica do corte, resultados diferentes nas metades das nossas clientes. Cuide disso. Cuidem disso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena o nosso encontro, a aula 3 sobre camadas, onde falamos sobre postura corporal, controle de materiais e a importância para não ceder ao conforto físico e manter um objetivo. Se tenho um objetivo, mantenho dos dois lados da cabeça, seja ele qual for, e não cedo ao conforto físico para criar lados diferentes. Pessoal, quem curtiu, compartilha a live, printa a tela para depois marca o meu nome para eu poder compartilhar com vocês. Eu me diverti pra caramba hoje, preparei o quadro aqui para vocês com muito carinho. Agora vai parecer até assustador, né? Para que a gente pudesse ver a importância do entendimento do que nós estamos fazendo, a percepção do fio de cima e do fio de baixo, e o quanto que um simples, que não é simples, é fundamental, né? A posição dos dedos projetados no mesmo ângulo, podem observar, criou resultados muito diferentes. Deste lado, leveza, alongamento, movimento, remoção de peso. E desse lado, na parte alta do corte, que seria um corte longo em camadas, criamos uma expansão que terá que ser removida, provavelmente com textura. Mas sem saber o que fiz e por que errei, provavelmente vou cair no mesmo buraco, vou errar novamente e seguir corrigindo, sem entender o que fiz lá no início, na estrutura. Lembrando que corte é uma estrutura bem feita, que possa ser repetida. E depois vem a textura, com sensibilidade, percepção, talento, baseada também em método e forma de aplicação, mas ajustando o cabelo à dona, à nossa cliente.
no seu formato de crânio, nas suas densidades, nos seus rodamoinhos, nas suas metades diferentes também em densidade, pois temos metades do corpo diferentes em densidade do fio, mas vamos analisar isso sempre personalizando os cortes. Por isso que fórmulas de bolo não funcionam muito comigo. Nós temos que aprender a pensar para construir e também a texturizar para personalizar os cortes, baseado em cada cliente que senta na nossa cadeira. Pessoal, eu, como falei, adorei a nossa noite. Se vocês têm alguma pergunta para mim, por favor, mande. Vem uma pergunta aqui. Aqui na caixinha de perguntas, onde tem um ponto de interrogação, eu quero ver. O que você acha de cortar seguindo o formato da cabeça no repicado? Olha, isso é o Maurício Lopes. Maurício me faz uma pergunta. Paulo, o que você acha de criar o repicado seguindo o formato da cabeça? Bom, ainda, Maurício, nós veremos este assunto nos nossos encontros até o final de maio. Afinal, seguir o formato da cabeça é camada, né? Faz parte da técnica de camadas, mas chamamos de camadas convexas, aonde reproduzimos o formato do crânio. Então, esta é a nossa aula 3. Nós teremos uma sequência até o final do mês de maio de 2022, este mês. Teremos muitas aulas onde o nosso assunto é camadas. E este assunto será abordado com certeza, certo? Falaremos sobre as camadas convexas. O meu contexto inicial é uma construção sobre os fundamentos da camada, questão da condução, percepção do corpo, tudo mais, até esta aula 3. E quarta-feira, agora próxima, às 20h30, daremos continuidade com mais explicações, mais gráficos, para que a gente possa compreender um pouquinho mais da forma de executar a técnica de camadas. Lembrando que toda imagem que eu observo, eu preciso fazer a leitura visual da técnica, ou seja, o comportamento em relação ao rosto, a direção e o perímetro. A partir daí, começar a personalizar e transformar aquele som em uma partitura, aquela música em uma partitura, aquele corte em um gráfico. O corte fala. Cabe a nós compreender e aprender a ouvir. E com algumas notas bem compreendidas, bem trabalhadas nos nossos cursos. E é isso que nós entregamos nos nossos cursos presenciais e online, para que as pessoas tomem para si o poder e tomem as decisões. Assinem a sua obra de arte como um artista, que um profissional da arte de beleza é, da forma técnica, criativa primeiro para criar, técnica para executar e um toque de tempero, também baseado em fundamentos, para personalizar através da texturização. Tu é o artista e talento tu tens de sobra. Uma dose e alguns fundamentos do método e técnica, ninguém vai segurar vocês, pode ter certeza. E tens aqui um parceiro, um amigo, um professor, um educador, um colega, um cabeleireiro, tenho eu na educação um dos meus maiores prazeres. Ir em sala de aula e conduzir os cursos de corte, coloração e mechas, mas nos últimos tempos o curso de corte é a minha maior paixão e o que mais eu tenho feito me deixa extremamente satisfeito. Assim como agora, vou terminar daqui a pouco, o nosso encontro com a adrenalina em alta. Obrigado. Paulo Maurício ficou satisfeito com a pergunta, com a resposta, aliás, e te agradeço, Maurício, pela pergunta. Muito obrigado. Tenho mais uma aqui. Como fazer uma nuca em pivô? Bom, João, nuca em pivô, nós vamos utilizar ela mais na técnica de graduação, certo? Graduação. Teremos mais à frente essas questões de explicações, mas a nuca baixa em pivô, ela entra num assunto de mais cortes graduados. Durante esse período, nós vamos dar uma continuidade. Aula 1, 2, 3, 4, até que vamos terminar nosso mês de maio com um corte ao vivo aqui, para quem estiver comigo. Um corte longo em camadas, que terá que ter nexo, pensem comigo. Eu quero que vocês assistam um corte ao vivo e que os movimentos que eu fizer do corte façam sentido. E esse sentido é a continuidade da apresentação da técnica, porque lá eu não vou explicar cada movimento. Quem assistiu todas as aulas,
Quem acompanha a aula 1, 2 e todas as nossas lives, até o corte ao vivo, vai assistir e vai conectar totalmente as informações. Porque senão, a cada momento, nós vamos fazer uma live de 2h30 só para cortar um cabelo. Não é o meu objetivo. Quero ser bem pontual, específico, em respeito à nossa modelo e ao tempo de vocês também, numa live ao vivo aqui pelo Instagram, para que a gente possa cortar e que tudo conecte lá no final, brindando todas as informações que a gente passou em todas as nossas lives. Postadas até agora no meu Instagram, eu tenho a live 1. Quem perdeu, vai lá. Amanhã vai a live 2 pro ar também. Lá no feed, vai estar ali para que vocês possam assistir. Vamos subir ela também para o nosso canal, em breve no YouTube. E a aula 3 ainda esta semana. Vai também ao ar para quem perdeu ou quem chegou atrasado para ela. Aula 1, 2, 3, vamos seguindo a sequência. Falando de camadas. Aula de camadas, mês de maio, será o nosso assunto. E terminaremos o mês de maio com a abertura da turma 3 do curso online. Se prepare. Nós vamos fazer uma movimentação nessa vez diferente. Nós temos um grupo ali, tem um link na minha bio no Instagram que te leva a um grupo de WhatsApp. Interessado em participar da terceira turma? Entra lá, faremos uma live exclusiva com essa turma em breve, só para quem está lá. Bate-papo, tira dúvidas sobre o curso, bem tranquilo, para que a gente possa começar juntos, através da turma 3, uma caminhada de 1 ano estudando cortes, personalizando a turma com muita informação. A minha vida está naquele curso online. Todos os capítulos dos meus 2 cursos, módulo 1 e 2, estão lá dentro. E final desse mês, se prepare. Tu estarás comigo na turma 3. Eu tenho certeza absoluta. A Malena me faz uma pergunta. Você aconselha em usar a linha em diagonal ou reta? Em relação, creio que a pergunta dela seja esta ou esta. Como eu falei, é uma escolha do profissional. Quanto maior a inclinação, maior a leveza. Quanto menor a inclinação, mais começa a reproduzir o formato do crânio. Alongamento, mais inclinação. Nós vamos ter pequenos exemplos durante os nossos encontros, por isso não perde. 1, 2, 3, quarta-feira tem mais, sexta-feira tem mais e na outra semana também. Aliás, deixo aqui o meu alerta para vocês, provavelmente na sexta-feira, que se não me engano será dia 20 de maio, posso estar equivocado, mas creio que seja dia 20 de maio, eu teria festa de aniversário do meu filho mais velho. Meu filho mais velho fará 11 anos. Aliás, amanhã é o dia oficial, dia 17 de maio, meu filho Miguel, mais velho, ele fará 11 anos de idade e nós vamos ter uma confraternização na sexta-feira para comemorar com os amigos dele, organizamos esse momento único, né, que eu sou um fã de aniversários, gosto de comemorar aniversário sempre, tento proporcionar para os meus filhos festas simples, mas marcantes com as pessoas que eles gostam e nunca deixo passar aniversário. Então vamos reunir os amigos, sexta-feira, quero observar se eu vou conseguir estar ao vivo, mas se não, quarta, agora às 20h30, certo, estaremos aqui com mais uma aula sobre camadas, tá? Maurício Lopes Cabrinho pergunta, as lives acontecem de quartas e sextas? Sim, Maurício, até o final do mês de maio, porque nós vamos convergir, nós vamos trabalhar segundas, quartas e sextas, tá? Até o final do mês de maio, porque eu tornei esse mês um mês especial com explicações que tem início, meio e fim, onde vamos brindar num corte ao vivo. Se não, em outros, e além de brindar o corte ao vivo, vamos dar início naquele final, naquela sexta-feira em diante, a terceira turma do curso online, quem quiser continuar conosco estudando em alto nível por mais 1 ano, certo? A partir dali a gente tem um momento de repouso e lá na frente, mas sempre lives semanais sempre teremos. A minha tendência natural é que faça lives semanais nas quartas-feiras ou nas segundas-feiras, mas vou comunicar sempre com vocês através das redes sociais, através do Instagram, dos stories, mas está me seguindo, vai ter sempre informação. Tem dúvida? Chama a gente, chama lá no particular, pede lá, Paulo, quando é que vai acontecer tal coisa? Me conta, a gente manda áudio, responde para vocês com o maior prazer, certo? Pessoal, fiquem com Deus, uma ótima noite, espero que tenham gostado e tenham percebido como manter a postura, entender onde eu estou ao redor da cadeira
entender o porquê que eu modifico as posições que seguro o pente. Entender o porquê eu modifico as posições da tesoura. Tudo isso tem um único objetivo: criar cortes refinados, bem feitos, bem construídos, mantendo os dois lados iguais. Consciência, entendimento, sabendo o que se está fazendo, conseguimos repetir. E caso tenha acontecido algum equívoco, que pode ser uma tomada de decisão equivocada, porque a gente não acerta sempre, saberemos o que fizemos e já vamos corrigir no próximo encontro com a cliente. Assim crescemos como profissionais, assim temos uma agenda preenchida de horários e clientes que desejam estar conosco, não só para cortar o cabelo, o serviço, mas também para compartilhar bons momentos com profissionais excelentes, como eu tenho certeza que vocês são. Até mais, fiquem com Deus e ótima noite.